quase 400 páginas. A maneira de discernir a palavra do Senhor para ensinar e ministrar, do que eu encontrei até hoje em qualquer literatura, a forma mais coerente com as Escrituras é o que está naquele Siddur Watchmani. E naquela altura, ele tinha, se foi 39, ele tinha 36 anos. Mas o homem espiritual é o entendimento mais elevado. Quem escreveu um pouquinho sobre isto em 1996, antes ensinou e depois produziu um livrinho que foi colocado em português, o único dele em português, Derek Price. O título em português é, como é que é? Proteção contra o engano. Ele, eu não sei, porque ele não faz referência, se teve alguma coisa que aprendeu com, que captou, ou que a partir de Watchmani, porque Watchmani escreveu aquele livro, de fato aquele ele escreveu na década de 20, século passado, né? Watchmani diz que aprendeu a esse respeito, foi ensinado a esse respeito, especialmente através de 3 pessoas, mais 2 mulheres. Uma foi uma do século 17, católica, que nasceu de novo e permaneceu nos vínculos do catolicismo da igreja daquela época, chamada Madame Guyon. E literatura do discernimento que aquela mulher teve, está traduzido hoje muito dela. E a outra pessoa de quem ele aprendeu muito foi Jessie Penn Lewis. E a Jessie Penn Lewis é acusada de ser a pessoa que causou muitos prejuízos ao avivamento do país de Gales. E alguns escrevem e dizem que ela foi a culpada de abortar. Eu não acredito, eu já li muito sobre ela, sobre o trabalho dela. E o livro dela sobre guerra espiritual foi a primeira literatura específica de guerra espiritual que foi produzida depois do livro O Peregrino. Foi mais ou menos 1913, 1914. O que tem de ensino ali. E por que atribuem a ela ter abortado muito do avivamento? Falam que a maneira como ela foi e tratou o agente do avivamento, como é o nome dele? Hein? Não, Jonathan Edwards foi Roberts. Eva Roberts. O fato é que lá mais ou menos foi 1904, 1905 o avivamento, né? Então, há informações de que mais ou menos lá por 1910 a 20, o Eva Roberts começou a ter problemas psíquicos, problemas de afetação psíquica. 30 e 40. Então dizem que ela foi lá e o trancou, e ela que causou isto, etc, etc. Ainda que quem escreveu isto seja uma pessoa de boa credibilidade, eu pessoalmente tenho minhas dúvidas de que ela tenha feito isto. E eu tenho a impressão de que houve de fato afetação no Eva Roberts, por falta de preparo e por falta de vida corporativa. Porque conquanto o avivamento que explodiu lá tenha sido gestado a partir dele, mas a vida corporativa dele, após o avivamento, foi afetada. E quem passa a ter seus ministérios a parte do corpo, de um corpo visível de Cristo, através do qual ele vive e ao qual ele presta contas e recebe cobertura, ao qual ele esteja vinculado. Quem pensa que Deus tem ministérios para o indivíduo, a parte do corpo, podem saber que este é um pensamento, é uma conduta apóstata.
O Senhor Jesus veio edificar a sua igreja. E individualmente nós somos membros deste corpo, é o que diz a palavra. E pessoas que têm experiência que Deus veio usar, como foi com Evan Roberts, e se ficar sem fundamento, sem alimento de Jesus concreto, e dependendo da condição em que se vive e da época, pode ter perturbações psíquicas. Mas Jesse Penn Lewis foi uma das pessoas através de quem o Watchman foi equipado. E o entendimento teológico elevado. A gente vai encontrar um ou outro escorregãozinho dele ali, aqui e ali, em termos de entendimento, mas nós temos que ir lá no tempo dele, no contexto dele, calçar o sapato dele lá, para entender isto. Não é? E estas coisas. E às vezes se pega ensino do Watchman e dentro de um contexto de uma teologia liberal, alguns vão lá e desce o mar, só que o livro do Watchman continua sendo publicados. Impressionante, cada vez mais. Mas é preciso ir lá ao contexto, porque à luz do contexto atual, de distorções que vemos hoje, alguns dos ensinos dele, especialmente sobre a autoridade espiritual, pode ter um entendimento equivocado do que ele de fato estava dizendo. Então, a compreensão da palavra, da natureza do homem como espírito, na história da literatura evangélica, não tem nenhuma exposição como aquela. E aí, quando ele termina o livro, faz um apêndice. E o apêndice, o título é O Poder Latente da Alma. É incrível. Também está em português e com comentários, né? Poder Latente da Alma. Ou seja, dentro do contexto da cultura oriental, é formidável isto, esse ensino todo sobre o homem espiritual. Ou seja, a natureza do ser humano, a essência da natureza do ser humano. Porque pelo poder da alma, o poder latente da alma, pode fazer 1001 coisas que se manifestam como sendo poder. E você pensa em a palavra do poder, você vai imaginar que é o poder de Deus. Mas é o poder da alma humana. Nem chega a ser o poder de demônios. E qual o fruto, o resultado de tudo isto? Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos prosseguir? E o que mais Jesus diz na sequência? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus, o que são? A palavra dele. Guardareis os meus mandamentos. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Como é possível alguém alimentar de Jesus? Aqui prossegue a resposta. Tem a ver com guardar seus mandamentos. A palavra, a revelação dele. Não é o sentido de guardar, no sentido de memorizar. É de comida. Literalmente isto. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, a minha palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás. Está escrito 3 vezes, ele diz. Agora, vamos ver a sequência. Verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Os que estavam com ele fisicamente naqueles dias, ou todos os que crescem em Jesus. Esta palavra começa bem lá atrás, mas no verso 12 tem a ver com crer em mim. O que ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Ele